Olá, pessoal. Vamos fazer hoje um exercício de equilíbrio de um corpo em três dimensões, aplicando o vínculo conhecido como junta esférica. Então, a junta esférica, também conhecido como articulação esférica ou rótula, é um tipo de vínculo que liga um sistema a uma vizinhança. A junta esférica, ela permite qualquer tipo de movimento de rotação em relação a qualquer eixo. Entretanto, ela impede os movimentos de translação. Então, se considerarmos aqui o nosso sistema com o eixo x, y e z, nós teremos três componentes de reação, impedindo o movimento nos três eixos. Vamos fazer uma aplicação desse tipo de vínculo. Então, nós temos aqui um suporte ACD, que tem uma junta esférica no ponto A e no ponto D, e é suportado por um cabo que passa por um anel aqui em B. E tem extremidades em G e H. Então, veja que é um único cabo que sai do ponto G, passa pelo anel e vem até o ponto H. O suporte também recebe uma carga P de 268 newtons dirigido para baixo. Quais são as forças que atuam, então, sobre o nosso sistema, que é o suporte? Nós temos uma tensão no cabo, que sai do ponto B em direção a G, e uma tensão no cabo que sai do ponto B em direção a H. No sistema, é aplicado, então, três reações na rótula, ou junta esférica, em A, e três reações em D. Vejam que nós temos, nesta situação, 7 incógnitas, as três da rótula em D e as três em A. E ainda a tensão no cabo. Se o cabo é única, a tensão também vai ser uma única em termos de módulo. Portanto, nós vamos utilizar neste problema a condição de equilíbrio em relação a um eixo. Para isso, então, nós vamos definir esse eixo como sendo o eixo AD. E na direção desse eixo, nós podemos, portanto, definir um vetor unitário, lambda-D. Esse exercício é um exercício do livro Mecânica Vetorial para Engenheiro, de Beer Johnston. Muito bem. Se a tensão no cabo é única, eu posso falar que o módulo de TBG é igual ao módulo de TBH, que nós vamos chamar de T. Na direção, então, de TBG, nós podemos definir um vetor unitário e escrever que o vetor TBG é o módulo de TBG vezes esse unitário. Qual é o vetor unitário na direção de TBG? O vetor unitário é a razão do vetor BG dividido pelo módulo de BG. O vetor BG é o caminho que a formiguinha vai percorrer saindo do ponto B, chegando ao ponto G. Se você seguir esse caminho, vocês vão verificar que tem estas componentes aqui, de acordo com os dados aqui na figura, dividido pelo módulo de BG, que é a raiz quadrada da soma do quadrado das componentes. Desta maneira, nós temos que o vetor TBG tem estas componentes. Da mesma forma, podemos escrever o vetor BH, TBH. O vetor TBH também é um módulo de TBH vezes o unitário na direção de BH, que é o vetor BH dividido pelo seu módulo. Também o vetor BH é o caminho percorrido pela formiguinha, saindo do ponto B e indo até o ponto H, que são esses deslocamentos. Portanto, o vetor TBH tem essas componentes. Então, temos o vetor TBG, em função do módulo da tensão no cabo, e também o vetor TBH. Bem, como vimos, definimos o vetor, o eixo AD, e definimos o vetor lambda-D. O que é o vetor lambda-D? É o vetor AD dividido pelo módulo de AD. O vetor AD é o caminho percorrido pela formiguinha para ir do ponto A ao ponto D, que tem essas componentes, dividido pelo vetor AD, que é a raiz quadrada dessas componentes aqui ao quadrado, e aí nós temos, portanto, o vetor unitário lambda AD. Pois bem, como falamos, nós vamos calcular o momento em relação a um eixo. Foi escolhido aqui o eixo AD, porque ele passa pelo ponto A e pelo ponto D. Eu sugiro que vocês revisem a aula número 5, quando definimos momento em relação a um eixo. Então, vocês verificam se essas forças estão atuando no próprio eixo,
elas não causam rotação em relação a ele, tanto no ponto A quanto no ponto D. Então, nós teremos momentos em relação ao eixo AD apenas das tensões TBG, TBH e do peso P. Então, nós vimos que o momento em relação ao eixo é o produto do vetor unitário na direção do eixo, escalar, com o produto vetorial de qualquer vetor que saia do eixo e vá até a linha de ação das forças que estão causando o momento. Para TBG, podemos pegar esse vetor que sai do ponto A até o ponto B, que é meio I. Para o vetor TBH, a mesma coisa, meio I. Para o vetor P, um vetor que vale 1I. Então, nós teremos aqui como se fossem 3 produtos mistos. Aqui nós já colocamos lambda-d em evidência. É lambda-d escalar, meio I vetorial TBG, mais, como se fosse, então, lambda-d escalar, meio I vetorial TBH, e lambda-d escalar vetorial 1I vetorial P. Muito bem. Desta forma, nós podemos escrever, né, que meio I vetorial TBG mais TBH. E TBG mais TBH é a soma dos dois vetores que encontramos no slide anterior. Somando os vetores TBG e TBH, eu vou ter estas componentes aqui, ó. Façam os cálculos. Então, eu vou ter lambda-d, que é 0,8i menos 0,60k, que nós encontramos aqui, escalar esses produtos vetoriais de meio i com a soma de TBG mais TBH e 1i com o vetor do peso, o vetor P, que é menos 268J. Pois bem, então esses produtos aqui mistos, nós podemos representar por meio de matrizes. Então, nós teremos uma matriz formada por esse produto misto aqui e outra matriz formada por esse outro produto misto, que darão essas duas matrizes, onde a primeira linha é formada pelas componentes do vetor unitário, a segunda linha pela componente do vetor posição e a terceira linha pelas componentes do vetor força. E a outra matriz? Novamente, primeira linha com as componentes do vetor unitário lambda-d, segunda linha com a componente do vetor posição e a terceira linha com a componente do vetor força P. Bem, resolvendo aqui, calculando o determinante dessas matrizes, só utilizar aquele método, né, que essa linha eu cruzo aqui com essa coluna, este vezes este, menos este vezes este, vezes isso aqui, que vai dar zero. De fato, o único produto que vai nos interessar aqui será este aqui, ó. Vejam bem, eu tenho meio i, né, vetorial 1,489t, menos este valor aqui, que é zero, isso aqui multiplicado por menos 0,6. E nessa outra matriz? Então, apenas essa aqui é diferente de zero. Nessa outra matriz também eu vou ter este produto 1 vezes menos 268, menos 0,00, vezes menos 0,6. Então, temos esta equação. Resolvendo essa equação, a única incógnita que temos aqui é T. Portanto, a tensão no cabo é igual a 360 newtons. Tanto aqui no cabo que está indo de B para G, como de B para H, porque ele é um cabo único. Então, nós fizemos um exemplo de aplicação de equilíbrio tridimensional utilizando o conceito de momento em relação a um eixo. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo.